Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal de YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil. Bom, meu povo, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos falar de um tema de física do setor B de bola, tá bom? Tratando ainda de ótica. Tá, então já falei de refração, toda a parte de refração, e hoje nós vamos falar de equação de Gauss, tá? Logicamente envolve espelho esférico e lentes esféricas, tá? Por isso que toda a teoria já foi dada na aula 1. Caso você não tenha visto, vá ver, assista e depois volte aqui para a gente praticar com os 10 exercícios que eu trouxe para a aula de hoje, tá bom? Este assunto está nas aulas 6 a 8 da sua Faraday 1, a apostila de revisão. Tranquilo, meu povo? De boa? Então, ó, vamos lá. Aula passada revisei tudo, tá bom? Enxuguei toda a matéria numa aulinha só de acho que uns 20 minutos, coisa assim, com os pontos principais para você saber, tá? E agora vamos praticar com 10 exercícios, tá bom? Todos recentes de 2022, 2021, tá bom? Não sei nem se tem algum de 20, eu acho que não, só de 22 e 21, para a gente ver como que está caindo isso daí. Tá bom? E aí para a gente se preparar para os próximos vestibulares, não é verdade? E agora, para você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal Estudo Fácil, deixa o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @_estudo. Fácil, tá bom? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente às segundas, quartas e quintas, fechou? Tranquilo, meu povo? Então, ó, vou soltar a vinheta do canal, depois eu faço uma breve revisão e a gente parte para o nosso assunto de hoje, tá bom? Então vamos embora, meu povo, vem comigo! Aí, meu povo, tô de volta, bora lá? Seguinte, então, ó, revisando algumas coisas importantes, tá? Então, ó, aula anterior, a parte teórica, tá? Falei toda a parte teórica de espelho, de lente e de equação de Gauss, tá? Então agora vamos retomar o que é importante, que eu acho legal a gente saber. Classificação de imagem, real, virtual, direita, invertida, maior, menor é meio irrelevante que a gente consegue saber, né? Então, ó, toda real é invertida e toda virtual é direita. Toda real pode ser projetada, toda virtual não pode, tá? Imagem real é formada pelo encontro dos raios e a virtual pelo prolongamento. Toda direita é igual ao objeto, ou seja, não está de ponta cabeça, e toda invertida é invertida em relação ao objeto, tá? Quando as equações de Gauss é F igual a P vezes P' sobre P mais P', tá? Prefiro que você saiba essa, que eu acho melhor, né, e mais seguro. Aumento y' sobre y menos P' sobre P, ou F é igual a F sobre F menos P. Tá? E convergência é 1 sobre F, isso aqui a gente mal usa, tá? É raro usar essa daqui. Essa daqui é bem raro, o restante a gente usa mais, tá bom? Tranquilo? Então, ó, exercícios de hoje. E o estudo de sinal, que é super importante saber, tá? Exercícios de hoje são 10, tem alguns teóricos e a maioria de conta. Então, ó, vamos embora começar já com um da Estadual do Ceará 2022. Vamos lá, ó. Ao montar um experimento óptico em sala de aula, um professor de física faz uso de um espelho côncavo de distância focal 24, ou seja, F igual a 24. Tá bom. Ao ser questionado pelos alunos se haveria como determinar a razão entre os tamanhos da imagem e do objeto, o professor sugeriu, ó, a razão entre os tamanhos da imagem e do objeto é o próprio aumento, tá? É o aumento. O tamanho da imagem é y' e do objeto é y, tá? O professor sugeriu aos alunos que utilizassem como parâmetro a distância entre o objeto e o foco do espelho, cujo valor corresponde a 16. Ele pede o valor da razão encontrada pelos estudantes corresponde a. Basicamente, meu povo, vamos pensar aqui, ó. Sendo o espelho côncavo, a distância do objeto entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é real maior invertida. Tá. Enfim, o foco é 24 e ele falou o que com relação ao 16? Ó, como parâmetro a distância entre o objeto e o foco, tá? Cujo valor é 16 centímetros. Tá? Outra equação que você pode encontrar é essa, 1 sobre F é igual a 1 sobre D mais 1 sobre Dô, tá? Que é a distância da imagem e a distância do objeto. Tá?
E aqui, ó, você tem que pensar que a distância do objeto, então, é 40, porque é o foco mais os 16, tá bom? Mais os 16. Então, distância é 40, e aí você vai achar o DI, que vale 60. Tá bom, tranquilo. Poderia aplicar naquela F igual a P, P'? Pode, de boa, tá? Tendo DI, tenho DO. Posso fazer o quê? Aplicar no aumento, tá bom? Porque o aumento eu posso escrever de três formas: y' sobre y menos p' sobre p e f sobre f menos p. Só que eu não tenho, ele quer a razão entre as alturas, entre os tamanhos da imagem e do objeto. Só que eu não tenho os tamanhos, eu tenho quem? As distâncias. Logo, tendo as distâncias, o que eu faço? Descubro a razão entre as alturas. Olha que beleza. Olha que fantástico. O que eu faço? Ó, I sobre O, que é y' sobre y, é igual a menos 60 sobre 40. Tá bom? Olha que beleza. Observando-se que o sinal convencionado para I, que é negativo, tem o C, então eu cancelo, tá? Eu cancelo porque a imagem vai ser real, tá? Então, logicamente, o I é negativo, tá? Por isso que cancela os dois sinais de negativo. E aí coloco, ó, 60, que é DI, sobre 40, que é DO. E chego, então, que a razão entre I e O, não sabendo quem é I e quem é O, é 3 meios, portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Olha que beleza, é uma questão bem trabalhada da UES, né, da Estadual do Ceará, então por isso que eu trouxe aqui para a gente saber como resolver e você sai feliz da vida que acertou o exercício. Fechou? De boa? Então vamos embora para o 2, meu povo, também da Estadual do Ceará 2022. Ó, que beleza, caiu 2 no próprio vestibular. Então, ó, vamos ficar atento, hein? Então, simbora, ó. Um exame de física da Estadual do Ceará e durante um experimento realizado com um espelho esférico convexo, observa e registra em tabela os valores da razão entre o tamanho da imagem conjugada pelo espelho e o tamanho de um objeto. Tá. Quando a distância do objeto ao espelho foi de P1, o valor registrado na tabela foi meio. E quando a distância entre o objeto e o espelho foi P2, o valor registrado foi 1/4. Tá. Com base nos valores registrados pelo estudante, a razão entre P1 e P2 é representada por... Vamos lá. O que é importante saber? Ó. O foco é o mesmo em ambos os casos, tá? Porque o espelho é o mesmo. Então, A igual a F sobre F menos P. Como eu só tenho o P e o aumento, eu relaciono dessa maneira aqui. Olha que beleza. Então, eu faço meio, que é o aumento, né? No caso que eu tive lá, com uma distância P1. Lógico, beleza, certinho. Então, multiplicando em cruz, chego que F menos 1 é igual a 2F. Consequentemente, P1 é igual a menos F. Ok, fechou. E aí, numa situação 2, 1/4 é igual a F sobre 1 menos P2. Multipliquei em cruz, passei o F para lá, cheguei que P2 é igual a menos 3F. Ele quer o quê? A razão entre P1 e P2. Logicamente, menos F sobre menos 3F vai dar 1/3. A alternativa B de belezura. Olha que tranquilo, meu povo, que de boas. Questão assim é para matar de primeira e sair feliz da vida, tá bom? É fazer com calma, tirar o que você tem e analisar, tá bom? Isso daqui vai muito da tua análise do exercício, tá bom? Dos dados que ele te passa para a gente conseguir mexer, né, e chegar na resposta certa. Fechou? Tranquilo? Então bora pro 3, meu povo. 3 da Unesp 2022. Esse daqui é bem legal. Então, ó. Um objeto linear AB é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico convexo a uma distância d do vértice desse espelho. Tá. A figura mostra um raio de luz R proveniente da extremidade A do objeto e a imagem alinha desse ponto. Tá bom. Considerando as dimensões indicadas na figura, a distância d é igual a... Tá aqui, ó. A abscissa focal, no caso o foco, é y sobre 2, porém é negativo porque o espelho é convexo. Beleza. A abscissa da imagem, ou seja, a distância da imagem ao espelho, é menos x, tá bom? Menos x, porque é do vértice, aqui está a imagem. Ó. Ele falou, ó, a imagem alinha. Como é negativo, né? Então, espelho convexo, imagem virtual, tá? Então, é isso. Porque espelho convexo, a imagem é virtual, direita e menor. Tá, tranquilo. Então, P' é menos x e a abscissa do objeto, consequentemente, é d. E ele quer o quê? Ele quer d, que é a abscissa, ou seja, a distância do objeto ao vértice. E aí você vai substituir na equação de Gauss, tá? No caso, eu isolei P, tá bom? Na equação que eu passei para vocês está isolado F, porém, neste caso, isolei P. Beleza? E aí substituo os valores que eu tenho. Então, ó, P' é quem é menos x. Quem é o foco? Menos y sobre 2. Está aqui. Sobre quem é P', menos x, e o foco menos y sobre 2.
arrumo tudo isso daqui, fico xy sobre 2 sobre y sobre 2 menos x. E aí eu cancelo 2, ó, e fica como? No caso que eu fiz o MMC aqui, tá? Então ficou ó, xy sobre y menos 2x, tornando a alternativa D de dado a correta. Tá bom, gente? Questão assim tem que saber montar e resolver, tá bom? Porque não passa nenhum dado, nenhum valor numérico, só passa a letra, então você tem que olhar, pensar, refletir bonitinho para conseguir acertar de primeira, tá bom? Tranquilo? Então, ó, resolvendo assim, qualquer dúvida que você tiver, me manda pelo Insta, @estudo.faz, tá bom? Que é por lá que eu te respondo, te ajudo bonitinho, tranquilo? Então, bora pro 4, vamos lá, da FAMEMA 2022, vem comigo. Dois espelhos esféricos, ambos de raio de curvatura iguais a 40, então se o raio de curvatura vale 40, o foco vale 20, a metade, tá? Sendo um côncavo e outro convexo, de mesmo eixo principal, estão frente a frente. Entre eles há uma vela disposta perpendicularmente ao eixo principal, numa posição tal que as imagens conjugadas pelos espelhos têm ambas metade do tamanho da vela. A distância entre os vértices dos espelhos é d. Bom, basicamente o seguinte, ó, vamos pensar isso daqui. Ó. Para o caso, ó, para o espelho côncavo, a imagem é invertida, tá? E para o espelho convexo, a imagem é virtual. Beleza, tranquilo. Assim, a equação 1, DI é igual a DO sobre 2, tá bom? Porque o aumento é isso, a gente já tem metade do tamanho da vela, tá? Então, o aumento é meio, ok? De boas, tá? Então, DI é igual a DO sobre 2, ou Y é igual a, no caso é DI, né? Então, P' é igual a P sobre 2, ou P igual a 2P', tá? Que seja. Sabe-se também que o foco é metade do raio de curvatura, tá? Só que o foco é positivo para o côncavo e negativo para o convexo. Isso é importante saber também. Tá bom? Passei naquela tabela grande lá. Tá? Espelho côncavo, vamos lá. Ó. Foco positivo e DI negativo. Desculpa, DI positivo. Tá? Então, 1 sobre 20 é igual a 1 sobre DI, que é DO sobre 2, que eu já tinha discutido aqui com vocês, mais 1 sobre DO. Enfim, resolvendo bonitinho, cheguei que DO é 60 centímetros. Beleza. Agora, para o espelho convexo, vou usar F negativo e DI negativo, tá? Porque a imagem é virtual, direita e menor, tá? Resolvo bonitinho, chego que o DO é 20. Olha que beleza. Consequentemente, a distância entre os vértices vai ser qual? 80 centímetros, alternativa C de casa. Olha que tranquilo, meu povo. Bem de boas, né? Você soma as duas, certo? Somei as duas, vai me dar 80, alternativa C. Olha que beleza. Exercício um pouquinho mais trabalhoso, tá? E é comum eles relacionarem isso. Ou colocar uma lente com um espelho, dois espelhos juntos. Enfim, é comum, por isso resolve passo a passo. Vai indo que você consegue resolver. Tá bom? Tranquilo? Então bora pro 5, meu povo. 5 da PUC, lá do Paraná, para Medicina Vestibular de 22. Ó, vamos lá. Durante uma aula de ótica geométrica no laboratório, o professor faz um experimento para que os alunos descubram a posição da lente em relação a um objeto. A estrutura é feita de tal maneira que a distância do objeto luminoso seja de 120 centímetros até a tela de projeção. Opa, a imagem é real, tá? Sabendo disso, beleza. Uma lente esférica convergente de distância focal igual a 22,5 é colocada entre o objeto e a tela. E o objeto fica disposto de forma perpendicular ao eixo. Tá bom. E aí ele pede que a imagem seja maior que o objeto. Maior do que o objeto. Tá. Para a situação solicitada e a forma com que o experimento é montado, qual deve ser a distância entre o objeto luminoso e a lente? Bom, basicamente é o seguinte. O que eu tenho? Que o foco é 22,5 que ele passou. Tá. E aí ele falou o seguinte, ó, que a distância do objeto luminoso até a tela, ou seja, até a parede, então a distância do objeto até a parede é 120 centímetros. Isso envolve o quê? A distância do objeto ao vértice mais a distância da imagem até a parede. Por isso que é 120 centímetros. Olha que beleza. Por isso que P mais P' é 120. Olha que legal. E aí você substitui o P', né? Isola um deles. Tá? Então, isolei P' e fiquei com 120 menos P. Aplico na equação de Gauss. Tá? Neste caso, ó, cheguei numa equação de segundo grau, resolvo bonitinho, tá? E descobri que P é 90 ou P é 30. Só que você olha as alternativas e você tem os dois. E aí você fala, tá, eu vou chutar um. Não, você não vai chutar, você vai pensar. Vamos com calma. Como o objeto, ele falou que tem que ser maior, né? A imagem tem que ser maior que o objeto, consequentemente,
tem que estar entre o foco e o centro de curvatura, que é o caso da lupa, tá bom? Que o objeto tem que estar bem próximo com a lupa para ver de uma maneira bem ampliada, ou seja, a imagem tem que ser maior que o objeto, por isso que o P é 30. Olha que beleza, meu povo, que beleza, bem tranquilo, né? Por isso, ó, como a imagem deve ser maior que o objeto, este deve estar posicionado entre o foco e o vértice, portanto, P é igual a 30, alternativa B de belezura. Olha que fácil. Bem de boas, né? Bem de boas. Fácil não é, né? Eu acho bem trabalhoso, tá bom? Eu acho tranquilo de resolver, só que é um pouco mais trabalhoso, né? Porque é passo a passo, enfim, mas com calma tudo se resolve, não é verdade? Então partiu 6, meu povo. 6 da EEAR 2021. Vamos lá. Uma página do livro de física do aluno João estava rasurada, não permitindo ver completamente os dados do exercício sobre espelho côncavo. O professor falou para o aluno que se ele conseguisse resolver o exercício, ganharia um ponto na média. Olha que beleza, hein? O docente pediu que ele determinasse o tamanho do objeto colocado sobre o eixo principal e em frente ao espelho, sabendo que a imagem era direita. Direita. Primeiro, espelho côncavo, se ela era direita, era virtual, tá? E tinha assim, 3 centímetros de altura. Tá. Além disso, o espelho tem centro de curvatura igual a 20, portanto, foco 10. Tá? E a imagem está a uma distância de 5 centímetros do vértice. Portanto, o João deve encontrar corretamente que o objeto tem tamanho de... Bom, vamos lá. O espelho é côncavo, o foco vale 10. Está aqui. A imagem é virtual. Tá? Portanto, P' vale menos 5. Tá bom? A imagem é virtual, logo Y' é igual a 3, que já estava falando ali. E aí, o que eu quero? Ele quer tamanho Y, certo? Beleza. Bom, eu vou ter que descobrir P. Tá aqui, então, ó, fiz pela equação de Gauss, mesmo para descobrir quanto vale P. P vale 10 sobre 3. Beleza, agora eu tenho que fazer o quê? Aplicar o aumento, tá bom? Aplico no aumento, então A é igual a menos P' sobre P é igual a Y' sobre Y. E aí eu igualo estas duas equações aqui, sendo que eu tenho P', tenho P e tenho Y'. Descubro Y, que vale, no caso, 2, tornando a alternativa B a correta. Olha que beleza. De boas, né, meu povo? Bem tranquilo. Tranquilo. Então, ó, indo passo a passo, vendo como você pode escapar do exercício, você resolve numa boa, não é verdade? Então, partiu 7, meu povo. A 7 já é teórica, tá bom? Acho que o 7, 8 e 9 são teóricos. Vamos lá. E o 10 é um do ITA para fechar essa aula com sucesso. Aí, vamos lá. No dia de seu aniversário de 12 anos, Maria Rita percebeu que havia aparecido uma espinha em seu rosto. Incomodada com essa situação, entrou em contato com sua tia, que era proprietária de uma loja de variedades que vendia tipos de espelho, plano ou esférico. Tá bom. Sua tia lhe trouxe então um espelho esférico que, se colocado bem próximo ao rosto, lhe permitia ver a imagem desejada da espinha, que era direita e ampliada, direita, maior e virtual. Olha que beleza. Consequentemente, ele pede qual que é o espelho trazido. Nós sabemos que não pode ser convexo, tá bom? Porque o convexo só produz uma imagem virtual direita e menor. E outra, o convexo é para ampliar o campo visual. Como nós queremos ver a imagem ampliada com mais detalhes, só pode ser o côncavo, tá bom? E aí tá aqui, ó, a gente fica entre A e D. A era um espelho côncavo que fornece uma imagem maior e direita, sempre que o objeto é colocado bem próximo ao espelho. Tá certo, é letra A de amor, que produz, no caso, esta imagem aqui. Olha que fácil, tá bom? E aqui, ó, letra D de dado, por que está errada? Certamente que era um espelho côncavo que sempre oferece uma imagem direita e bem nítida, qualquer que seja a distância? Não, por isso é letra A de abobrinha. Tá bom? O que complica na questão, né, que o pessoal comenta, é este bem próximo. Tá, mas o bem próximo, querendo ou não, está certo. Tá? Está certo, porque tem que estar bem próximo ao espelho, numa distância menor entre o foco e o vértice. Tá bom? E é isso que a gente precisa saber. Tá bom? Tranquilo, por isso nós só temos a letra A como correta. Fechou? Então bora pro 8, meu povo. O 8 também teórico da FMP. Olha que exercício da hora, ó. Um experimento, a imagem de um ponto luminoso é composta por uma lente e um espelho, como mostrado na figura abaixo. Tá bom. A distância entre o ponto luminoso e a lente é o dobro da distância focal. Então o foco vale F, tá bom. A imagem final do ponto luminoso gerada pelo espelho fica localizada na posição tal. Gente, primeiro, vamos olhar a lente, tá bom? Então tracei a lente e descobri que a imagem da lente está aqui. Se a imagem da lente está aqui, consequentemente, a imagem final do ponto luminoso gerada pelo espelho fica localizada na posição. Então, se a imagem está aqui, eu vou ter que ter a mesma distância, certo? Porque é um espelho plano. O espelho plano produz uma imagem virtual direita e simétrica, igual,
tá bom? De mesma distância, tudo bonitinho, certo? Então, se o objeto do espelho está ali, consequentemente a imagem vai ter que ter a mesma distância, ficando aqui. Olha que fácil, portanto, a alternativa C de casa vai estar na posição R sobre a lente. Olha que fácil, bem de boas, né? Então, ó, é comum às vezes envolver espelho plano aí no meio também, ó, um exemplo de questão, tá bom? Por isso, temos que ficar atento para tudo, não é verdade? Então, meu povo, vamos para a questão de número 9 e penúltima da aula de hoje. Vamos lá, ó. Vestibular da FCM-MG 2021. Ó, um estudante coloca um espelho côncavo em frente à placa de trânsito mostrada na figura 1 e ele observa a imagem dessa placa por meio do espelho, verificando que ela fica de acordo com a figura 2. Real invertida já sei, e tem que estar menor, tá bom? Porque diminuiu o tamanho, certo? Para que tal fato aconteça, significa que a placa está posicionada sobre o foco é impossível, tá? Porque o foco não tem imagem, beleza? Além do centro, entre o espelho e o foco, entre o centro e o foco, agora você tem que pensar. E aí, se você voltar, né, naquela imagem lá que eu passei, tem que estar além do centro do espelho. Olha que beleza. Como saber isso daí, meu povo? Vamos lá para as dicas, tá bom? Por isso que letra B de bola, ó. Para as dicas, se o objeto estivesse sobre o centro de curvatura, a imagem ia estar igual. Tá? Ia estar igual. Se estivesse entre o C e o F, a imagem ia estar aqui, ó, bem maior, tá bom? Por isso que não pode ser. Entre o espelho e o foco não dá para ser porque ia produzir uma imagem virtual direita e maior, tá? Por isso não pode ser a C. Entre o centro e o foco ia ser real invertida e maior. Por isso que é a letra B de bola, tá? Então, se eu fosse você, o que eu ia saber? Foco, não tem imagem, tá? E se o objeto estiver no centro de curvatura ou no anteprincipal, no caso da lente, vai produzir uma imagem igual de mesmo tamanho. Tá sabendo isso, você já consegue ganhar tempo nas questões, beleza? Tranquilo? E agora, para encerrar uma questão do ITA 2022, vem comigo. Uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mas dá para resolver. Vamos lá. Uma lente convergente com distância focal de 5 centímetros é alinhada à frente de um espelho côncavo de distância focal 2, de forma a compartilhar o mesmo eixo óptico. Seja x0 a posição do vértice do espelho e x8 a posição da lente, quais as posições entre os elementos ópticos em que se pode colocar um objeto de forma que nenhuma imagem seja formada na região de x maior que 8. Então vamos lá. Montei o meu problema. Tá aqui, ó. Montei o problema. Espelho, lente, distância focal 2, distância focal 3. Tá bom. Ele quer que nenhuma imagem seja formada na região de x maior que 8. Tá. Por se tratar de uma lente convergente, para que a imagem gerada por ela não seja formada após a lente, o objeto deve estar entre o foco e o vértice. Então tem que estar entre 3 e 8. Só voltar naquela imagem lá que eu passei para vocês. Então, ó, tem que estar antes da lente, certo? Então tá aqui, ó. Tem que estar entre o foco e o vértice. Tá aqui, não pode ser formado depois da lente. Então a gente já descarta este e este, sobra este. Tá bom, então tem que estar entre o 3 e o 8, como a gente viu lá. Beleza, tá aqui. Porém, ó, para a imagem gerada pelo espelho, sabendo que o P' tem que ser maior ou igual a 3, o que nós temos, né? Partindo da equação de Gauss, certo? Porque tem que estar entre este teco ali entre 3 e 8. Ou seja, o P' tem que ser maior ou igual a 3. Beleza. Consequentemente, aplico o P' na equação de Gauss. Tá bom? Faço tudo bonitinho, certo? E aí, o que me sobra? O foco é 2, certo? 1 sobre x é o P, que é isso que me importa, e 1 sobre 3. E aí, descobri então que o x tem que ser menor ou igual a 6. Logo, o intervalo é x maior ou igual a 3 e menor ou igual a 6, alternativa B de bola, a correta. Olha que beleza, uma questão um pouquinho mais trabalhosa, tá bom? Que dá uma confusão assim, né? Às vezes porque mistura um monte de coisa, tá? Mas dá para resolver. Na verdade, dá para resolver numa boa, tranquilo e vamos que vamos, não é verdade? Então, meu povo, encerro a nossa aula por aqui. Qualquer dúvida que ficou, me mande pelo Insta, tá bom? @estudo.fácil, que é por lá
que eu respondo tudo bonitinho, beleza? Tranquilo? Então, meu povo, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua companhia. Nos vemos em mais uma videoaula com mais assuntos aí para trabalharmos e discutirmos, beleza? Tranquilo? Então é isso, meu povo, muito obrigado, um grande abraço, fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula, meu povo. Tamo junto!